Olá, pessoal, mais uma questão da UBA. Aqui, o ano de 2022, questão 9. Uma pausa aí para vocês lerem a questão. Então, para resolver essa questão, você precisa entender primeiro qual que é a geometria do eixo de rotação da Terra, como que ele pode ser visto a partir de uma certa posição. Você encontra facilmente na internet figuras como essa. Deixa eu ampliar aqui. Que é uma exposição de como as estrelas se movem durante a noite, né? Você enxerga um ponto, claramente um ponto fixo aqui, né? E todo mundo gira ao redor desse ponto fixo, né? E ele está a uma certa altura do chão, né? O chão está aqui embaixo, perto das árvores, né? Então, tem uma certa altura. Existe um ponto fixo que você consegue enxergar onde tudo gira em torno dele. Esse ponto fixo, aquela direção daquele ponto fixo, é a direção para onde aponta o eixo de rotação da Terra. Aí, para entender como isso é possível, vou fazer um desenho aqui embaixo. Você tem que entender uma geometria aqui, é o seguinte, você tem aqui a Terra, você tem a linha do Equador. Você, digamos que está no hemisfério sul, você está, por exemplo, por aqui assim. Nesse ponto onde você está, o seu horizonte vai ser uma linha tangente a esse seu ponto. Então, vou fazer aqui uma linha tangente. Essa linha vai ser o seu horizonte, seu chão. E o eixo de rotação da Terra, ele aponta na direção norte-sul, né? Então, aqui o norte, a ponta norte do eixo de rotação, e aqui a ponta sul. Então, vejam que o eixo de rotação, ele fica acima do horizonte, né? Tem um certo ângulo aqui, ó. Esse é o horizonte, e aí um pouco mais para cima você vai ver o eixo de rotação. Por isso que você enxerga tudo girando. Tudo gira, todas as estrelas, né? Todo o que você observa da Terra gira em torno desse eixo aí, né? Você enxerga tudo girando. Agora, quanto vale esse ângulo aí, dependendo do seu ponto de onde você está? Ele vai ser igual ao ângulo de latitude, ó. Você aqui está o elevador. Se você ligar o centro até o ponto onde você está, esse ângulo aqui é o seu ângulo de latitude, né? Certo? O ângulo entre o Equador e o ponto onde você está. A gente consegue demonstrar que esse ângulo aqui, que o eixo de rotação está acima do horizonte, é exatamente o ângulo de latitude. Bom, tem que ser um esforço aqui de geometria. Se esse ângulo aqui é L, esse daqui de baixo vai ser 90 menos L, certo? Porque são ângulos complementares aí. Só que esse ângulo aqui que a gente desenhou o horizonte, né, a partir daqui, é um ângulo de 90 graus ali, ó. Essa linha aqui do centro até o ponto é o raio, né? A gente traçou uma reta tangente, então é um ângulo de 90 graus. Se eu tenho 90 graus e aqui é 90 menos L, então, para esse ângulo aqui tem que ser L, ó. Esse ângulo aqui, a continuação do triângulo, né? A soma dos ângulos tem que dar 90, tem que dar 180 graus, não é isso? Aqui já tem 90. Então tá faltando mais 90 a soma dos outros dois, né? Um é 90 menos L e o outro só pode ser L, né? Porque aí vai dar exatamente o que precisa. E se esse ângulo é L, esses daqui são opostos pelo vértice, vai ser L também, ó. Que era isso que eu queria chegar. Então, aqui é o horizonte e o eixo de rotação da Terra, ele está a um ângulo de latitude acima do horizonte, né? Então, dependendo do ponto onde você está, você vai enxergar o eixo de rotação um pouco acima do chão, com um ângulo que coincide com o seu ângulo de latitude, certo? Vou fazer um desenho mais embaixo, sem esses montes de ângulos. Você tem uma coisa, então, assim. Aqui o seu ponto onde você está, né? E aí você tem o seu horizonte e você tem o eixo de rotação da Terra. Tem aqui o lado norte e o teu lado sul. E aí você tem esse ângulo aqui, que é exatamente seu ângulo de latitude, certo? Então, nessa questão, ele usa essa informação. E outra coisa que você precisa saber para resolver a questão
é que é o seguinte, do ponto de vista da Terra, a gente sempre tem essa impressão, aqui é o leste, né, aqui é o oeste, tem sempre a impressão que o Sol fica hora subindo, hora descendo, né? Então ele fica subindo, ele nem sempre ele nasce exatamente no leste, às vezes ele nasce um pouquinho mais para cima, certo? E outras épocas do ano ele nasce um pouquinho mais para baixo, né? Um pouquinho mais ao sul. Então ele fica subindo e descendo, aqui é uma seta. Aqui ele fica subindo e descendo, né? Então é esse o movimento anual que o Sol faz em relação ao leste-oeste. Né? O nascer do Sol, nós estamos falando só do nascer do Sol. Ele fica subindo e descendo, né? É. Então, na questão, ele monta aí um relógio de Sol. Vou voltar lá para o desenho da questão. Onde o ponteiro tem que estar alinhado com o eixo de rotação da Terra. O eixo de rotação da Terra tem que estar do lado de trás do relógio de Sol. Então, o eixo de rotação da Terra está apontado lá para cima. Está aqui o chão, né? E aí, essa estaca aqui está furada na pedra aí, está apontando lá para cima do outro lado, para onde está o eixo de rotação da Terra. No caso, o eixo sul, né? E aí, nós estamos nessa questão aqui no hemisfério sul, certo? Como ele falou aí na questão. Na pedra. Então, a gente está no hemisfério sul. Então, aí ele faz algumas perguntas, né? Vou descer mais aqui, ficou bem lá para baixo. Opa. Então, durante o movimento do Sol, ele, ao longo do ano, faz essas linhas aqui, né? Lembrando que o eixo de rotação da Terra, né, está alinhado com ele e está apontando lá para trás, né? A direção está lá para trás. Estamos no hemisfério sul. Se for verão no hemisfério sul, o Sol vai indo cada vez mais para o sul, né? Cada vez mais indo em direção à direção sul. Então, ele vai ficar mais para cima aqui em relação a esse relógio, né? Então, você tem que imaginar, fazer um desenho aqui embaixo. Eu vou desenhar uma visão lateral. Você tem aqui a pedra, certo? E você tem aqui, ó, tem essa estaca aqui. Ela está apontada na direção do eixo sul, não é isso? E aí o Sol, você pode ter um Sol um pouco mais para frente. Você vai ter um Sol por aqui, ó. O Sol vai projetar uma sombra, né? Aqui nesse lado aqui do meu relógio, certo? E aí, quando for verão, a tendência do Sol aí, no caso do hemisfério sul, né? A tendência do Sol aí cada vez mais para o hemisfério sul. Então ele vai projetar uma sombra maior aqui nessa pedra, né? Vou esticar mais essa pedra aí, certo? Se for verão do hemisfério sul, o Sol vai indo cada vez mais para o sul. Então se ele tiver aqui, por aqui assim, vai projetar uma sombra grande lá. Se o Sol estiver mais para o inverno, ele vai na direção oposta ao sul, né? Ele vai estar por aqui assim, ó. Aí ele vai projetar uma sombra pequena nessa pedra aí. Então é isso que a gente tem que entender. Essa geometria aqui de apontar para o eixo de rotação da Terra e entender essa questão do Sol indo para o norte e indo para o sul, né? Conforme a estação do ano. Então, voltando lá para a gente julgar as questões. Item A. Durante o solstício de verão, a ponta da sombra da haste percorre a linha C. Vamos ver aqui a linha C. Ó, a linha C é a linha que tem a maior sombra, né? Está mais lá embaixo. Então, essa é a verdadeira, conforme eu desenhei lá embaixo, aqui no meu desenho. Não. Quanto mais o Sol vai em direção ao sul, que seria o verão, né? Ele vai ficar aqui bem próximo, aqui, né? Quase na vertical, com a pedra, né?
por exemplo. Aí ele vai projetar uma sombra bem grande. Então, é verdade, quanto mais próximo do verão, maior vai ser a sombra aí nesse caso, desse relógio. Então, durante o solstício de verão, a ponta da sombra percorre a haste C, que é a maior de todas? Sim, verdadeiro. Então já sabemos que a resposta é a letra A. Mas vamos julgar as outras. Lemos no mostrador que são 10 horas da manhã. Vou subir de novo lá. Não, esse mostrador aqui está mostrando 9 horas, né? Claro, claramente está mostrando aí um horário diferente. Falso. Letra C. Esse relógio vai marcar a hora solar verdadeira em qualquer latitude que for instalado? Não, porque o ponteiro ele precisa estar alinhado com o eixo de rotação da Terra. E essa altura angular em que o eixo está, em que o ponteiro está, corresponde a um ângulo de latitude, né? Então, para cada latitude, ele vai ter que estar num ângulo diferente, né? Um ângulo de altura diferente. Então, não é verdade que o mesmo relógio vai funcionar em qualquer lugar. Tem que adaptar o relógio. Tem que subir mais um pouquinho essa ponteiro aí, a inclinação dele, ou descer mais um pouquinho. Então, falso também, não serve para qualquer lugar. Letra D. Se esse relógio for colocado na horizontal, ele continuará marcando a hora solar corretamente? Também não, porque se ele for para a horizontal, ele vai sair totalmente do alinhamento com o eixo de rotação. Né? Também é falso. Letra E. Vou colocar aqui. Esse relógio pode ser instalado com seu mostrador virado de frente para qualquer ponto cardial? Não, ele precisa estar apontado para o eixo de rotação da Terra. E no caso aqui, que a gente está no hemisfério sul e está olhando para a parte sul do eixo, a ponta do relógio tem que estar virada para o sul, certo? Que lá no sul é que você vai ver o eixo de rotação da Terra. Então, esse ponto aqui que a gente está enxergando, nessa primeira figura que eu coloquei, é na direção geográfica sul. Aí você olha para o sul e sobe uma certa altura, sobe um certo ângulo. E aí, nesse ângulo, você vai, que é o seu ângulo de latitude, né? Aí você vai encontrar para onde aponta o eixo de rotação da Terra, tudo gira em torno dele. Então é isso, julgamos todos os itens, os erros foram bem parecidos, a única correta então é a letra A.